Tudo certo, pessoal? Então, nós vamos dar prosseguimento à última aula, né? Com a matéria necessária para a prova de vocês, a avaliação de vocês, melhor dizendo. Eu vou começar a nossa apresentação aqui, tá? Só um minuto. Aqui. Então tá aqui. Passagem da Guerra Fria, já falamos do final dela, né? O que aconteceu, os motivos que levaram ao final da Guerra Fria, para a chamada nova ordem mundial. O que vem a ser essa nova ordem mundial? Bom, é o seguinte, pessoal. No período da Guerra Fria, organizações foram criadas para estabelecer o jogo de alianças entre os países. A mais famosa delas foi a chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, envolvendo os Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental, principalmente, na sigla em inglês conhecida como NATO. Aqui uma reunião da organização, o símbolo dela ali no centro do círculo. E essa configuração aqui é que a gente estava acostumado num período, né? Ou seja, os países em torno do Atlântico Norte, Oceano Atlântico, Hemisfério Norte, Estados Unidos e Canadá, e aqui os países da Europa Ocidental. Vejo que nem todos faziam parte da organização, como era o caso aqui da Irlanda, o caso aqui da Suécia, né? E em vermelho, os países da organização rival liderada pela União Soviética, o chamado Pacto de Varsóvia, que unia os países de economia socialista sob uma aliança militar, né? Em contraposição à aliança militar capitalista, que era a OTAN. Então, esse era um jogo de poder estabelecido entre as grandes potências durante o período da Guerra Fria, que vai de 1945 até 1990, ou 91, dependendo de como se enfoca, né? Os Estados Unidos, simbolizados aí na charge pelo tio Sam, o símbolo do patriotismo americano, né? Essa figura que convoca os cidadãos americanos para a guerra, e o urso russo, né? Simbolizado ali por um urso vestido com a camiseta com o símbolo da União Soviética. Esse símbolo aí, para quem não sabe, né, tem uma foice que representa o campesinato, a classe camponesa, junto com o martelo que representa a classe operária, ou seja, as duas classes trabalhadoras contra o sistema burguês, contra o sistema capitalista, né? E acima ali a estrela do Estado Soviético, né? Esse símbolo que tinha na bandeira da União Soviética. Legal? E o urso, que é um animal símbolo da Rússia. Aí nós temos aqui a distribuição das duas organizações, legal? No cenário europeu. Parece que o Pacto de Varsóvia tem muito mais terras, porque a Rússia é muito maior, né? Evidentemente, só tem uma parte dela aqui, que é a parte europeia, ela se estende lá para os confins da Ásia, tá legal? A OTAN foi criada em 1949, obviamente que os países aqui do outro lado do Atlântico estão representados aqui no globinho, né, como Canadá e Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia foi firmado anos mais tarde, em 1955. Ele se extingue em 1991 com o fim da própria União Soviética. Então, a rigor, a OTAN também não deveria existir mais, porque a principal organização a qual ela se contrapunha não existe mais. E, no entanto, ela perdurou até hoje, né? Por quê? Porque, na verdade, a OTAN é uma organização liderada pelos interesses ocidentais em contraposição ao poderio militar russo. Tá? Então, independente de existir ou não a União Soviética, ela perdura aí até os dias atuais. Aqui, então, a gente tem um cenário atual dessa OTAN, né? Veja que aqui na época da Guerra Fria ela não incorporava os países da Europa Central, como Polônia, a própria Alemanha Oriental, que depois em 90 foi integrada à Alemanha Ocidental, a Tchecoslováquia, que depois se dividiu em República Tcheca e Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, países aí que depois passaram a integrar a OTAN, como a gente vê aqui nessa figura aqui, tá legal? Ou seja, as forças militares ocidentais antissoviéticas no passado e antirrussas na atualidade, se a gente comparar esse mapa com esse, elas avançaram mais para o leste, elas saíram daqui e foram para cá.
estão mais próximas da Rússia. Evidentemente que há alguns países aqui que a Rússia não abre mão de sua influência e não aceita a presença da OTAN ali, que é o caso desse aqui, que está em branquinho, né, que é a Bielorrússia, ou Belarus, que é um país bem aliado da Rússia, e a Ucrânia, que é um país com muita rivalidade com a Rússia, mas que a Rússia não admite que a Ucrânia faça parte da OTAN sob nenhuma hipótese. Inclusive está acontecendo uma guerra lá já desde 2014, né, na porção leste do país. Né. Bem complicada essa situação. Aqui nós temos uma organização econômica que foi criada em 1949, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, o CAEM, né, na sigla em inglês Comecon. Ele foi criado para criar uma união econômica entre os países socialistas, em geral, aqui em rosa, né, e os países aqui em rosa mais escuro, pertencentes à União Soviética, também socialistas, né? Então esse aqui, como ficou conhecido, o Bloco Oriental, era um bloco liderado pela União Soviética. Hoje em dia, o principal poder que herdou o poderio soviético é a Rússia, mas que já naquela época, em 1949, liderava todo esse grupo de países da Europa Oriental e da Europa Central aqui. Como é que era essa organização econômica? Era como nós temos organizações econômicas hoje em dia, acordos de livre comércio, de mercado comum, onde o produto de um país entra no outro sem pagar nenhum tipo de tarifa, sem nenhum tipo de imposto. Não, não era assim, pessoal. Na verdade, existia um planejamento, assim como o próprio socialismo era, né? Planejamento central, liderado pelos seus governos, onde decidia o que cada país deveria produzir mais em função das suas especificidades, suas vantagens naturais, suas reservas minerais, seus campos agrícolas, etc. Claro que isso dava uma larga vantagem para a União Soviética e principalmente para a Rússia dentro da União Soviética, que como é um país maior e é onde estava sediada a capital, Moscou, tanto a capital da Rússia hoje e da União Soviética naquela época, até 1991, e também a capital mais influente de todo o bloco oriental, era ali que se decidia o que e como e onde ia se produzir o quê. Ou seja, não era assim, nós da Ucrânia queremos produzir aço mais e melhor do que vocês na Rússia e vão tentar vender um aço mais barato. Não. Vocês na Ucrânia vão produzir tomates, produtos agrícolas, e nós vamos ficar com uma indústria pesada, entendeu? Ou seja, era um bloco econômico como uma extensão socialista, totalmente centralizada e planejada pelo governo. Não havia esse tipo de independência das regiões e dos países em produzir o que quisesse. Mais tarde foi criado a União Europeia. A União Europeia mesmo, ela surge nos anos 90, tá? Só que antes da União Europeia havia uma coisa chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, lá nos anos 50, que unia 6 países, né? Os Países Baixos, que nós chamamos aqui de Holanda, mas Holanda é só uma parte dos Países Baixos, a Bélgica, Luxemburgo, França, Alemanha e Itália. Como a Europa ficou muito arrasada, ficou destruída depois da Segunda Guerra Mundial, e era essencial trocar recursos energéticos, como carvão, e também metais básicos para a indústria pesada, como aço, esses países passaram a trocar esses produtos entre si e procurando ver quem é que tinha as melhores vantagens para a produção de determinado item, né? Como se isso fosse uma economia em conjunto. Como deu muito certo, eles estenderam isso para outros produtos, criando o mercado comum europeu. E do mercado comum europeu se passaram para outras denominações, Espaço Econômico Europeu, e mais tarde, nos anos 90, criaram uma união maior, que chegou a ter 12 membros, depois 15 membros, depois essa configuração que está aí, né? Chegou a ter também o Reino Unido, que está aqui em cinza, tá? E que hoje já não integra mais, faz alguns anos que o Reino Unido saiu da organização da União Europeia. Mas a União Europeia, ela passou de um mercado comum, onde cada país produzia o que queria mais e melhor, comprando do outro integrante sem tarifas, sem impostos, portanto, barateava a produção, né? Para uma organização política,
com muitas regras, com acordos comuns, com a criação de uma moeda única, o euro, com a criação de regras. Por exemplo, a Alemanha é contra uma ação da Rússia, os outros países têm que acatar, ou é decidido internamente se todos vão querer assim, onde um país mais rico investe em áreas mais pobres do outro. Por exemplo, a Irlanda foi um país que cresceu muito graças à União Europeia. A Irlanda era um país pobre, paupérrimo no meados do século XX, só um dos países super ricos, super bem-sucedidos aí nos anos 90, né? E muito disso se deve à migração de capitais, a investimentos de países mais ricos, como a Alemanha, Reino Unido, que chegou a integrar a União Europeia, a França, na Irlanda, né? E também foi feito em outros países, como a Grécia, né? Mas, como eu disse para vocês na aula anterior, não é por ser capitalista que tem o mesmo grau de desenvolvimento. Tem países que foram bem-sucedidos nessa adaptação à economia capitalista e outros foram mal-sucedidos. Tem países que saíram do socialismo, como a Polônia, e se tornaram países bem-sucedidos capitalistas, outros nem tanto, como foi o caso da Ucrânia, que é, se não me engano, o país mais pobre da Europa hoje, entendeu? Então, cada caso é um caso. O fato de colocarmos todos esses países num conjunto chamado capitalista não significa nem de longe que eles tenham um grau de desenvolvimento parecido. Pode ser bastante desigual, e é. Aqui eu fiz um esquema desses períodos históricos, né? A Guerra Fria, o período em que ela predominou, a nova ordem mundial, que teria começado em 1990, 91, e está evoluindo até os dias atuais. Se na Guerra Fria nós tínhamos uma bipolaridade política, o que quer dizer isso? Dois polos, polaridade, dois polos mundiais, em termos de influência política, em termos de influência econômica e militar, ou seja, Estados Unidos da América versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Já na nova ordem mundial, nós temos uma multipolaridade econômica e política, com a entrada em cena aí muito forte dos países da União Europeia, que agem em conjunto, e da China. E uma multipolaridade militar, já não tendo mais apenas os Estados Unidos e a Rússia como herdeira da União Soviética como potências militares, mas também a China aí crescendo cada vez mais rápido no seu poderio militar, além de outros países menores, né? As guerras na Guerra Fria eram muito proxy wars, né? Guerras por procuração, guerras entre grupos rivais dentro de um país, mas financiados pelas potências estrangeiras, seja os Estados Unidos ou a União Soviética. Né? Então, geralmente tinha um grupo de esquerda versus um grupo de direita, um grupo pró-socialista versus um grupo pró-capitalista em guerra dentro do mesmo país. Hoje em dia, então terminou a Guerra Fria, terminaram os conflitos. Não. Eles apenas se fragmentaram em vários outros conflitos que já existiam, mas não eram predominantes, porque tinha muito mais o peso ideológico na Guerra Fria. E depois da Guerra Fria, a nova ordem mundial se tornou mais uma guerra por conflitos étnicos, ou seja, de grupos raciais e culturais que dominam certas regiões versus outros em regiões, por exemplo, de pouca água, escassez de áreas agrícolas, ou domínio para ver quem é que vai dominar uma capital, como foi o caso da Iugoslávia, dominar o controle do país, ou por vertentes religiosas dentro, por exemplo, do mundo muçulmano, entre xiitas e sunitas, que são seitas religiosas, ou grupos separatistas, como na Espanha, grupos que não querem mais pertencer ao Estado-nação espanhol, querem se separar. Então, muitas vezes, o modus operandi, o modo de atuação desses grupos é através de ações terroristas e não de conflitos abertos entre um exército e outro, né? Durante a Guerra Fria, nós tivemos um desenvolvimento tecnológico e crescimento da economia de mercado. Economia de mercado é sinônimo de capitalismo, que é a economia definida pelas relações livres e trocas entre as pessoas dentro de uma sociedade de mercado. Seja um mercado de peixe, seja um mercado ali onde a gente vai na esquina fazer a feira, ou até mercado de capitais na Bolsa de Valores. E a nova ordem mundial, esse desenvolvimento tecnológico, ele continua fortemente impulsionado pelo mercado. Basta vermos a influência da computação, das trocas de capitais de um país para o outro, dinheiro que vai da bolsa de valores de um país para outro, vamos investir na empresa brasileira Vale do Rio Doce, ou vamos investir na Petrobras. Então, tem países relativamente pobres que passaram a lucrar muito e ter uma grande absorção de capitais estrangeiros.
Por quê? Porque esse desenvolvimento tecnológico permitiu com que o dinheiro fosse transferido mais rapidamente, da noite para o dia, de um mercado para outro. Além das relações comerciais serem cada vez mais intensas devido às exportações. Então, por exemplo, navios mercantes com centenas de containers levando mercadoria de lá para cá. Toda hora a gente pode comprar através da internet um produto vindo da China, do Oriente ou de um país europeu, simplesmente teclando alguns signos, né, alguns sinais, algumas letras no teclado dos nossos computadores ou telefones. Esse desenvolvimento tecnológico impulsionou enormemente o mercado e a necessidade de compra e venda demandou mais inovações tecnológicas. Veja bem que isso já existia na Guerra Fria, mas não era tão intenso quanto é hoje, devido à tecnologia mais, não só mais desenvolvida, mas mais acessível. Né? Hoje em dia, tu tem diferentes grupos sociais, diferentes classes sociais, com acesso a esses itens tecnológicos. Em termos de ideologia, durante a Guerra Fria, tu tinha duas ideologias predominantes que dividiam o mundo culturalmente, né? A democracia, a ideia de que o poder tem que ter sucessão através das eleições, versus o comunismo, que, na teoria, não se acreditava na democracia. Por quê? Porque uma sociedade sem classes era uma sociedade onde havia harmonia de interesses. Todo mundo tinha o ideal comum, bem comum, para o qual lutar. Então não haveria necessidade de diferentes partidos e, portanto, sem eleições, sem democracia. Né? Então eram comunistas acusando democratas de falsos, de apenas defender interesses burgueses, porque se elegia quem tinha mais dinheiro, e democratas acusando comunistas de ditadores, que no fundo usavam essa desculpa de serem antidemocráticos apenas para se manter no poder sem alternância nenhuma. Né? Em termos econômicos, tu tinha dois modelos predominantes, ou era capitalista ou era socialista. Isso era tônica durante a Guerra Fria. Na nova ordem mundial, as coisas ficam bem mais confusas, porque tu tem uma multiplicação de ideologias. Hoje, se tu procurar o verbete ideologia num buscador, seja Google, Bing, seja lá o que for, tu vai ver uma infinidade de tipos ideológicos hoje. Já existiam, mas antes não era uma coisa tão acessível. Antes era, tu é de esquerda ou é de direita? Tu é socialista ou é capitalista? Hoje em dia não, se mistura ideologia com religião, ideologias alternativas, naturismo, ambientalismo de esquerda, ambientalismo revolucionário, ambientalismo empresarial, capitalismo social-democrata, capitalismo liberal, capitalismo libertário. Então tem ideologia para todos os gostos hoje em dia. Né? Mas uma coisa muito importante nessa nova ordem mundial é que houve uma espécie de ressignificação dos termos. O que quer dizer isso? Palavras que significavam uma coisa no passado passaram a ter um significado ampliado no presente. Então, democracia era uma coisa muito precisa e clara durante a Guerra Fria. Eleições de troca de poder. Hoje em dia, quando se fala democrático, isso é democrático. Vamos democratizar o ensino. Vamos democratizar o acesso à informação. Quando as pessoas utilizam a democracia nesse sentido, elas não estão falando apenas de eleições. Elas estão falando de ampliação. Seja ampliação de acesso à informação, seja ampliação na participação na tomada de decisões, ou seja, democracia virou uma palavra mais vaga, significando várias coisas, mas que tem em comum o acesso de mais gente naquilo que está se fazendo, seja na educação, seja no mercado. Né? Ao mesmo tempo, tem muita gente de esquerda hoje em dia que critica o comunismo, né? Porque o comunismo era essencialmente ditatorial. E hoje em dia tem muitas ideologias de esquerda que são adeptas à democracia. Então, houve novas vertentes da esquerda sendo criadas, e da mesma forma que a esquerda se divide e subdivide, a direita também tem suas vertentes mais autoritárias e as menos autoritárias, que são a favor de um capitalismo mais concorrencial, com eleições livres. Uma coisa é fato, que é uma característica marcante da nova ordem mundial. Há uma decadência do socialismo planificado. Aquela economia totalmente controlada pelos governos e gerida pelos governos e sendo uma ramificação do Estado sem propriedade privada. Isso aí decaiu.
praticamente, com exceção aí da Coreia do Norte e Cuba, mais ou menos, porque Cuba ainda tem setores que se abriram ao mercado externo, a grande maioria dos países abandonou esse tipo de socialismo. Por quê? Porque ele não é produtivo. Naquele exemplo que eu dei na aula passada sobre a indústria automobilística da União Soviética versus a indústria aeronáutica deles, ficou bem claro que a concorrência, seja num país mais democrático, seja num país mais ditatorial, ela favorece a inovação. Né? Então, tu tem uma diversificação do capitalismo, tem vários tipos de capitalismo. Tem um capitalismo mais liberal, com menos influência do mercado. Tu tem capitalismo social-democrata, onde se cobra impostos bastante elevados das classes, sejam altas e médias, em geral da população, para ter serviços públicos de qualidade, funcionais, eficazes, ou seja, um capitalismo de Estado, onde tu tem muita ligação de políticos com empresas, o que é uma coisa muito ruim, porque favorece algumas empresas em detrimento de outras. Quer dizer, tu tem várias formas de capitalismo, mas o socialismo, aquele tradicionalzão, com a economia totalmente centralizada, isso aí praticamente está em decadência. Praticamente tem um país no mundo, que é a Coreia do Norte, que ainda mantém ele em toda a sua forma. Mas o resto, assim, se não abandonou completamente, abandonou parcialmente, como é o caso de Cuba e os países da Europa Central. A China, por exemplo, é o melhor exemplo disso. Né? Desde 1976 começaram reformas. Eu sei que nós vamos ter aula específica sobre China, né? Mas já estou me adiantando aqui. A China manteve a ditadura na política. O Partido Comunista só no poder. Mas em termos econômicos, ela simplesmente liberou geral. Né? Quase todo o país hoje em dia está sob uma economia capitalista, uma economia de mercado. Bom, uma coisa importante aqui. Ó. Em 1988, né, tu tinha 10 países no mundo, né, que correspondiam a 1% do mercado de capitais. Tá? Hoje em dia, em 2019, segundo os dados ali embaixo, esses países que antes tinham só 1% do mercado de capitais, ou seja, atrair investimentos, correspondem a 12% do mercado de capitais. Esses países são chamados países emergentes, países que passaram a ser interessantes em termos de investimento internacional. São eles os mercados emergentes. A Rússia, por causa do seu grande peso no petróleo, alguns países da Europa Central que fizeram boas transições ao capitalismo, como a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Turquia, a Grécia, tá? Tu tem a China, evidentemente, né? A grande China, aqui um baita mercado emergente, a Coreia do Sul, tu tem aqui a Indonésia, também rica em petróleo, Malásia, que também produz muito eletroeletrônicos, Tailândia, Arábia Saudita, por causa do petróleo, Egito, em grande parte por causa do turismo, é um país-chave aqui nas relações entre Europa, Oriente Médio e África, tá? É uma das grandes economias africanas. A África do Sul, que tem o maior PIB da África, o país mais industrializado. E na América Latina, na grande América Latina, o México, que é uma grande economia, o Brasil, que é a economia mais poderosa do subcontinente, a Argentina, evidentemente, que é um país, apesar de toda a crise e oscilação política que ela tem, a Argentina é um caso muito sério para ser estudado, porque é um país que tem tudo para ser um país razoavelmente desenvolvido. E já foi um país muito rico no século XX. Mais rico proporcionalmente do mundo no século XX, lá no início, e decaiu enormemente. Isso aí também é uma aula para falar os motivos da decadência argentina. Né? Então, a Argentina aqui com o mercado emergente, o Chile, o Peru devido à mineração, a Colômbia, entre outras coisas, por causa do narcotráfico. Claro que isso aí não é uma coisa oficial, né? Mas muita gente investe lá, porque é um país que movimenta muito dinheiro. Tá legal? Embora o governo colombiano já tenha feito assim. Colômbia aqui, ó. Tá? Eu falei Colômbia, se eu falei outro nome, falei errado. Já tenha feito muito para combater esses grupos de guerrilheiros que se apoiam no narcotráfico. Né? Mas a Colômbia é um país chave também, né? Muito rico, próspero, em termos de produtos agrícolas, um grande produtor de gêneros alimentícios, rivaliza pau a pau com o Brasil na produção cafeicultora. Bom, esses países, obviamente, que se tem toda essa afinidade em termos econômicos,
seria razoável que alguns deles, os mais importantes, se unissem para formar uma associação política com fins econômicos, não é? Então eles criaram o chamado BRICS, né? A união de Brasil com Rússia, com Índia, que está aqui, ó, com China e South Africa, né? África do Sul. Né? Então, a intenção dos BRICS era criar um banco mundial de trocas de investimentos e investimentos entre eles próprios, para eles se fortalecerem e não dependerem das economias mais avançadas, como os Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, Japão, né? E Coreia do Sul, para eles próprios se ajudarem. Uma ideia muito boa, mas que devido a diferenças internas, como por exemplo entre Rússia e China, entre China e Índia, as oscilações políticas do Brasil que afastam os governos brasileiros dos BRICS, ora está mais próximo, mais afinado, ora está mais distante devido a uma nova orientação política do governo brasileiro, fazem com que os BRICS acabem não tendo o desenvolvimento potencial que poderia ter, infelizmente. Porque seria parcerias, pessoal, sempre é bom, sempre são boas, viu? Seja através dos BRICS, seja através da ONU, seja através de associações comerciais com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão. E vou dizer um negócio para vocês. Durante muito tempo se disse que as democracias evitavam guerras. Só que, na verdade, já teve país democrático que fez guerra com outro país democrático. O que mais evita a guerra é comércio, é interesse econômico, porque tu tende, até por uma questão psicológica, né, a não destruir o inimigo, alguém que é um parceiro comercial. Tu pode não gostar dele, mas tu vai destruir alguém que compra o teu produto? Ou tu vai atacar alguém do qual tu depende economicamente? Não faz sentido. Então, quanto mais associações comerciais estiverem no mundo, mesmo que um setor do Brasil perca, que nós estamos importando muito calçado da China e nossa indústria calçadista aqui, ok, a gente perdeu aqui, mas no que a gente está ganhando? Se a gente está ganhando em outro setor, por exemplo, vinícola, por exemplo, alimentício, tem que ver depois, feita a devida contabilidade, se nós estamos ganhando mais do que perdendo. Se nós estamos ganhando mais do que perdendo, o jogo está valendo, entendeu? O que não pode é ter sucessivos anos de perda, mas se todos estão crescendo economicamente, mesmo que um setor ou outro seja prejudicado, mas o conjunto esteja sendo beneficiado, está valendo a pena. Bom, então, por que tem tanta guerra no mundo se a questão é só econômica? Pessoal, existem elites que muitas vezes se beneficiam da ignorância da população. Isso é uma verdade que acho que muita gente sabe, né? E essas populações, elas se dividem por diferentes crenças, por diferentes percepções de mundo, por diferentes culturas. Então, tem um cara, um cientista político americano chamado Samuel Huntington, né, que ele criou um mapa, ele escreveu um livro chamado Choque de Civilizações, né? E esse se tornou muito famoso, né? E ele estabeleceu um mapa de diferentes regiões culturais do globo, né? Então, uma que ele chamou de ocidental, que seria a Europa, centro-ocidental, mais os Estados Unidos e o Canadá, e a Austrália e Nova Zelândia, que sumiu do mapa, mas estaria aqui, né? Que seria um país de cultura ocidental, né? Em contraposição à cultura ortodoxa. O que é a cultura ortodoxa? Lá na divisão do Império Romano, aí surgiu um cristianismo chamado ortodoxo, em contraposição ao cristianismo conhecido como católico, e se criou uma civilização diferente, até o alfabeto deles é diferente, o alfabeto cirílico, né? Onde o país mais de maior destaque é a Rússia, mas nem todos os países aqui utilizam o alfabeto cirílico, né? Tem a Grécia que utiliza o alfabeto deles, mas é de cultura ortodoxa, outra religião, etc. Seria um outro mundo à parte, uma outra maneira de perceber e de fazer as coisas. A cultura japonesa, que é única, exclusiva, ilhada, o fato de estar na ilha a protegeu durante séculos de influências culturais diversas. Eu não sei se isso é uma vantagem, né? Eu prefiro mais quando há mistura, mas isso é um gosto pessoal meu, né? Mas manteve a cultura homogênea a cultura japonesa muito homogênea durante séculos. Aí tu tem a cultura cínica, e cínica aqui não é de cinismo, é cínico de sino, que seria a categorização de
chineses, vietnamitas, coreanos, que fazem parte do mesmo grupo, tá? Aqui tu tem diferentes religiões. Uma delas, muito importante, é o budismo, mas não é a única. E tu tem as civilizações exclusivamente budistas, onde o budismo é majoritário, como aqui no Tibete, que pertence à China, mas é dominado por ela. E os países aqui do Sudeste Asiático, como Tailândia, Camboja, Laos, Myanmar, antiga Birmânia. Aí tu tem um conjunto de montanhas, cara, tem muito a ver com geografia isso, tá? Um conjunto de montanhas que separa esses povos da Índia. E na Índia predomina a religião hindu. 80% da Índia é hindu. Hindu é uma religião politeísta com milhares de deuses. É uma coisa bem diferente do nosso mundo, tá? A religião islâmica, que é a religião que mais cresce no mundo, pega o norte da África, já ultrapassou o Saara, começando a crescer nos países aqui do centro-sul da África, pega o Oriente Médio inteiro, né? É um grande erro confundir árabe com muçulmano, tá? Muçulmano ou islâmico, que é a mesma coisa. Islã significa paraíso. E muçulmano significa aquele que se submete. Se submete ao quê? Ao seu Deus. Que Deus é? Alá, né? Então, na verdade, aqui tu tem povos de diferentes etnias, diferentes línguas, como, por exemplo, os persas no Irã, os árabes na Península Arábica, os turcos na Turquia, evidentemente, os turcos na Ásia Central, mas todos eles islâmicos. E essa religião pega parte da Índia e pula para cá, a Indonésia, o maior país islâmico do mundo. Agora, olha só, a gente tem muitas generalizações que criam preconceitos na nossa cabeça. A gente ouve falar, né, e não é novidade para ninguém, que a religião islâmica em geral é muito restritiva com a liberdade individual feminina. É verdade, né? Mas depende o caso. Pessoal, sempre tem o geral e tem o particular. Em casos particulares, como por exemplo a Indonésia já teve um presidente mulher, uma presidente. Ora, os Estados Unidos já teve presidente? Uma presidente? Não. A Indonésia, país muçulmano, já. Então, cada caso é um caso. Né? Nunca generalize achando que todos os países são iguais. É muito diferente ser muçulmano no Afeganistão de ser na Turquia ou de ser na Tunísia. Cada país tem sua particularidade, tá? Então, mas eles pertencem ao mesmo conjunto civilizacional. A cultura africana, que também não é uma só, tá? Tá aqui num conjunto, mas ela é muito diversificada internamente. Só para se ter uma ideia, na África como um todo, existem ainda nas regiões rurais cerca de 10 mil tribos. Tem país lá que o presidente só governa quando uma reunião de chefes tribais concorda em estabelecer faz acordos, estabelece certas metas, entra em acordo. Ou seja, o peso tribal ainda é muito influente na África rural, porque a África tem uma grande parcela da sua população que ainda vive na zona rural. E, por fim, nós temos aqui a América Latina, a civilização latino-americana, que, embora seja predominante o idioma espanhol, ele não é o único, né? Tu tem também o português no Brasil, que é a quinta maior população do mundo, então é uma parcela significativa da população latino-americana. Durante muito tempo, falar em América Latina é sinônimo de falar em católico. Essa realidade está mudando rapidamente. Outros cultos religiosos, evangélicos e tal, luteranos, protestantes, de modo geral, crescem na América Latina. Tá? Então, a América Latina ela já não é mais de exclusividade, embora ainda seja majoritária, a presença da religião católica. Tá? Para pensar, olha esse mundo. Isso que está uma generalização muito grotesca. Mas olha esse mundo. Agora, não falamos aqui de geografia física. Imagina que aqui tem muito petróleo, no Cáspio, no Golfo Pérsico, no Mar Cáspio, aqui no Ártico, aqui na África, petróleo. Vamos falar de recursos nucleares. Alguns países têm muito, como o Brasil.
Vamos falar de agricultura. Alguns países têm muita terra, como o Brasil, Estados Unidos. Outros têm muita terra, mas têm muito gelo, como o Canadá, a Rússia. Outros têm grande território, como a China, mas têm muita área desértica no interior. Tem outros que são países gigantes, como a Austrália, um pouquinho menor que o Brasil, mas tem 66% de deserto. Para pensar, nós falamos de uma diversidade mundial, étnica, religiosa, política. Agora mistura isso com a geografia física, com a natureza. Tem lugares que têm abundância de recursos e lugares que têm escassez. Aí mistura isso com povos que não entendem o idioma um do outro. Se no nosso país a gente já entra em desentendimento político, se dentro da nossa cidade a gente já tem rivalidades políticas, se dentro de uma sala de aula a gente já tem divergências de opiniões, se dentro da nossa família a gente já tem conflitos psicológicos, etc., imagina nisso daí que vocês estão vendo. Adicione aí o fato de algumas regiões terem recursos da água limitados, como aqui em Israel, e outras nas proximidades muito pouco. Entendeu? Entendeu que o potencial de conflito vai continuar? O que resolve? O que diminui? Comércio. Liberdade de trocas. Isso diminui o potencial de conflito. Organizações políticas, diálogo. E não penso que é fácil, não. É fácil falar. É difícil fazer. Vou encerrar essa aula com essa frase do criador daquele mapa ali, desse mapa. Samuel Huntington, né? O Ocidente, the West, né, venceu o mundo não pela superioridade de suas ideias, ou valores, ou religião, mas pela superioridade, sua superioridade em aplicar a violência organizada, organized violence. O que é violência organizada? Violência é a capacidade de impor a força através do exército, por isso organizada. Quer dizer, não é uma violência caótica, através de revoluções, de saques, de barbarismos. Não, violência organizada, através de conflitos guiados por exércitos. Os ocidentais frequentemente esquecem esse fato, que foi essa violência organizada que lhes deu superioridade. Os não ocidentais nunca esquecem. No Westerners never do. O que ele está querendo dizer com isso? Que quem domina esquece porque domina, mas aqueles que não chegaram no topo não esquecem. A população dos Estados Unidos pode esquecer isso, a Europa Ocidental pode esquecer, mas a Rússia e a China, que ainda não chegaram no topo hegemônico do mundo, não esquece e sabe que é pela força das armas que vai conseguir se impor e ter o mesmo peso dos ocidentais. Para que o mundo não seja guiado por isso, e esse cara não é que ele está torcendo por isso, ele é um cara realista, ele está analisando como as coisas funcionam. Como é que a gente muda isso? Eu já falei o que eu acho. Muita codependência ou interdependência em termos comerciais e econômicos e muita organização política supranacional, através de organismos como a ONU. E não pensa que é fácil, não. Volta e meia tem um desistindo, saindo, não querendo participar mais. Falou, pessoal? É isso aí. Uma aula longa, né, para vocês terem uma ideia aí de como tinha conteúdo ainda para falar. É isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.